Problema 71 do capítulo 14 do livro Fundamentos de Física, 10ª edição, volume 2. Você também encontra esse problema nas edições, na 8ª e na 9ª edição desse livro. A figura mostra um jorro de água saindo do fundo por um furo a uma distância h de 10 centímetros na superfície de um tanque que contém h igual a 40 centímetros de água. A que distância x a água atinge o solo? Item B. A que profundidade deve ser feito um segundo furo para que o valor de x seja o mesmo? Item C. A que profundidade deve ser feito um furo para que o valor de x seja o máximo possível? Então a situação é essa. Nós temos aqui um tubo, esse tem um furinho, a água vai escoando e vai caindo aqui no chão a distância x. O que é que nós vamos fazer? Vamos considerar os pontos 1, aplicar a equação de Bernoulli para os pontos 1 e 2. O ponto 2 é aqui exatamente no furo, na parte de fora, quando a água começa a cair, e o ponto 1 exatamente na superfície do líquido. Então a equação de Bernoulli fica P1 mais ρgH1 mais 1 meio de ρV1 ao quadrado igual a P2 mais ρgH2 mais 1 meio de ρV2 ao quadrado. Então, observe que o ponto 1 e o ponto 2 não estão dentro do fluido, eles estão em contato com a atmosfera. Então, a pressão em 1 e a pressão em 2 é igual à pressão atmosférica, P0. Então, esses dois... Outra coisa, a gente vai considerar que essa largura aqui, essa abertura, é muito maior que a abertura do furo. De modo que, pela equação da vazão, se essa área é muito maior, a velocidade vai ser muito menor. Então, a gente vai desprezar a velocidade do ponto 1. Então, V1 tende a 0. O H2 vai ser igual a 0, porque eu vou colocar meu nível de referência exatamente aqui na altura de onde está o furo. Então, sobra. Cancelei P0 com P0, então sobra ρgH igual a 1 meio de ρV2 ao quadrado. De onde a gente tira que a velocidade 2 horizontal com que a água jorra é raiz de 2GH. Então, vamos considerar que a gente possa... Vamos considerar que as partículas de água aqui no eixo Y caiam verticalmente pela aceleração da gravidade e com velocidade vertical 0, e de modo que a variação de altura vai ser igual a 1 meio de GT2. Então, o tempo de voo vai ser igual à altura que ele vai percorrer, é exatamente a diferença, Hzão menos Hzinho, que é essa diferença aqui, entre o ponto 2 e o solo. Então, o tempo de voo é igual a raiz de 2, que multiplica Hzão menos Hzinho, dividido por G. Mas no eixo X, a velocidade é horizontal. Então, o alcance x vai ser igual a V2 vezes o tempo de voo. Substituindo V2 e o tempo de voo, nós encontramos que x é igual a 2 vezes raiz de h, que multiplica Hzão menos Hzinho. Se nós substituirmos os valores numéricos que foram dados na questão, nós encontramos que esse x é igual a 35 centímetros. No item B, o que é que a gente tem? Essa daqui foi a equação para o x. Eu vou trabalhar essa equação para encontrar o quê? Uma equação do segundo grau que relaciona h, que é a profundidade do furo, com a profundidade do tubo, que é constante, e o alcance. Então, isso aqui é uma equação do segundo grau, cuja raiz vai ser... Aqui é um mais ou menos, tá certo? H mais ou menos raiz de H2 menos X2. Então, eu tenho essas duas possibilidades. Isso quer dizer o quê? Que para um X de 35 centímetros, a gente encontra a possibilidade de H igual a 10 ou H igual a 30. H igual a 10 foi a primeira possibilidade que o problema nos deu. O furo já tinha H igual a 10. Então, o outro furo que tem o mesmo alcance, que proporciona o mesmo alcance para o jato de água, é um Hzinho de 30 centímetros.
Novamente, para essa equação, se a gente escrever x em função de h, a gente tem x é igual a... Eu vou colocar o 2 que estava fora da raiz para dentro da raiz, tá certo? Então fica x igual a 4hzão menos 4h ao quadrado, tudo isso elevado a 1 meio. Então, ele está pedindo o que no item C? Qual a profundidade deve ser feito um furo? Então, qual o valor de hzinho para que esse x seja máximo? Então, a gente vai usar a derivada de dx dh igual a zero. Se a gente derivar essa equação aqui em relação a h, a gente obtém isso aqui é uma função elevada a 1 meio, então fica a mesma função elevada a 1 meio menos 1, que dá menos 1 meio, então ela vem para o denominador. Esse expoente passa aqui multiplicando, e aqui o numerador fica a diferencial dessa função, em relação a h, que fica 4hzão menos 8h. Se a gente igualar isso aqui a zero, a gente encontra que o h' é igual a 20 centímetros, e substituindo esse h na primeira equação aqui para encontrar o x, quando o h' é igual a 20, o x máximo é igual a 40 centímetros.